Nas profundezas do vazio negro da Fossa das Marianas, algo flutuava silenciosamente pela água congelante e não parecia pertencer a este planeta. Durante uma descida de rotina, cientistas capturaram imagens de uma criatura que foi chamada de uma das formas de vida com aparência mais alienígena já registradas na Terra. Não estava nadando, estava flutuando, perfeitamente imóvel, brilhando na escuridão como uma água viva construída por outra civilização. Com um corpo cristalino, em forma de sino, e luzes vermelhas e amarelas brilhantes, que pulsavam por dentro como a energia de um reator, a criatura quase parecia projetada, não evoluída. Seus longos tentáculos se estendiam para fora como se estivessem escaneando, procurando. Não estava piscando ou se movendo rapidamente como a maioria das águas-vivas. Pairava, calma e fria, como se já tivesse nos visto chegando. Até hoje, ninguém sabe exatamente quantas delas existem na fossa. Alguns acreditam que seja uma espécie do gênero Crossota, mas esta parecia diferente. O que a torna ainda mais estranha é a localização. Essa forma de vida brilhante não foi encontrada em algum oceano aberto. Ela estava flutuando perto de uma encosta remota, raramente explorada por humanos. E logo após a divulgação das imagens, as teorias explodiram. Alguns pesquisadores do fundo do mar especularam que poderia fazer parte de um novo grupo desconhecido de predadores. Outros, especialmente aqueles com experiência militar, sussurraram discretamente sobre a vigilância do fundo do oceano. Que poderia não ser apenas uma água viva, que poderia ser algo observando. Claro, isso parece loucura. Até você lembrar que a Fossa das Marianas é o lugar menos explorado de todo o planeta. Apenas uma pequena fração dela já foi vista por humanos. E nas partes que filmamos, já estamos encontrando criaturas que brilham como lâmpadas, flutuam como máquinas e se movem de maneiras que não fazem sentido biológico. Nem tudo na Fossa das Marianas parece vivo. Algumas coisas parecem erradas. Em 2017, durante um mergulho profundo em um dos corredores mais escuros da fossa, cientistas capturaram imagens de algo flutuando no fundo do mar que causaram arrepios em toda a sala de controle da missão. À primeira vista, parecia uma mancha pálida, flutuando sem rumo. Mas então a câmera se aproximou e a equipe percebeu que não tinha rosto. O que encontraram foi uma criatura tão bizarra que não era vista há mais de 100 anos. A enguia de Cusco sem rosto, sem olhos, sem boca visível de frente, apenas uma cabeça lisa e carnuda com nada além de pele, como um fantasma que se esqueceu de terminar de se formar. A boca está, na verdade, escondida embaixo, e seus olhos minúsculos e cegos estão enterrados tão profundamente na pele que você mal consegue detectá-los. Na escuridão quase total da Fossa das Marianas, ele não precisa de visão. Ele caça sentindo vibrações na água. É assim que ele se move. É assim que ele come. A parte realmente assustadora? Esta não foi uma anomalia única. A equipe encontrou mais de um. Vários deles flutuando em silêncio perto de rachaduras profundas na parede da fossa. Especialistas dizem que isso pode significar que eles se adaptaram para viver em lugares onde nenhum outro predador ousa ir. Lugares com pressão esmagadora e quase nenhuma vida. Mas outros não têm tanta certeza. Há rumores sussurrados online sobre câmeras de águas profundas, capturando coisas que se pareciam com o peixe sem rosto, mas se moviam rápido demais ou se contorciam de maneiras não naturais. Poderia ser uma relíquia de um tempo antes da visão? Uma espécie intocada pela evolução por milhões de anos? Ou poderia ser parte de algo mais estranho, algo que não deveríamos encontrar? Há uma criatura à espreita nos cantos mais escuros da Fossa das Marianas, que parece ter sido feita para aterrorizar. Com um corpo que parece uma tira de músculos, uma boca com dentes afiados como navalhas e uma cauda que se contorce como um chicote. Esse predador, semelhante a uma enguia, desliza silenciosamente pelo chão da fossa, caçando em um mundo onde não existe luz. É longo, rápido e quase invisível, até que já esteja muito perto. Quando abre a boca, estica-se muito mais que a própria cabeça, como uma armadilha se fechando com um estalo. O que os cientistas acreditam ter encontrado faz parte de um grupo de enguias de águas profundas que parecem quebrar todas as regras da biologia. Elas raramente são vistas, quase nunca capturadas, e quando o são, geralmente aparecem em formas distorcidas, como se a pressão de serem trazidas à superfície as danificasse. A característica mais perturbadora? Suas mandíbulas, bocas enormes e escancaradas, projetadas para engolir presas maiores do que elas, incluindo outros peixes de águas profundas. Algumas dessas enguias até brilham na ponta da cauda, usando uma luz fraca para atrair suas vítimas na escuridão total. Durante uma descida perto das cristas mais baixas das trincheiras, um desses predadores foi visto se contorcendo através de uma nuvem de detritos. Seu corpo quase como o de uma serpente, com um movimento que parecia mais deliberado do que instintivo. Biólogos marinhos confirmaram a multa, mas não conseguiram explicar por que seu corpo era quase translúcido, ou como ele era capaz de se mover com tanta precisão em profundidades esmagadoras. Se há uma criatura que parece ter saído de um pesadelo nas profundezas do mar, é esta. O Diabo do Mar Negro.
Encontrado perto da Fossa das Marianas, este peixe pescador é um dos predadores de aparência mais assustadora já registrados em filme. Com a pele mais negra que carvão, fileiras de presas curvadas para dentro e uma isca brilhante balançando bem na frente do rosto. Este peixe não apenas caça, ele engana. Aquela pequena isca bioluminescente age como uma lanterna na escuridão total. Ela balança suavemente, pisca e então estala. Acaba antes mesmo que a presa perceba o que a atingiu. O diabo marinho negro não é grande. A maioria tem menos de 20 centímetros de comprimento. Mas o que lhe falta em tamanho, ele compensa em puro terror. Ele flutua imóvel na água, completamente parado, com sua isca brilhante, lançando luz no vazio. Sua boca fica aberta o suficiente para ver os dentes curvos em forma de agulha, perfeitamente espaçados para capturar qualquer coisa azarada, o suficiente para vagar por lá. Quando os cientistas filmaram um pela primeira vez em seu habitat natural, ficaram atordoados. Ninguém nunca tinha visto um vivo nessas profundezas antes, mas alguns pesquisadores acreditam que há mais neste predador do que sabemos. Eles avistaram sombras maiores perto das mesmas profundidades, semelhantes a tamboris, mas muito maiores. Alguns acreditam que pode haver uma espécie desconhecida espreitando mais fundo na trincheira, uma versão mais profunda do diabo marinho. E se isso for verdade, ainda não vimos o pior. Algo estranho acontece quanto mais fundo você vai. As criaturas na Fossa das Marianas não se adaptam apenas à pressão esmagadora. Muitas delas crescem até tamanhos absolutamente gigantescos. É chamado de gigantismo marinho profundo, e os cientistas ainda não sabem ao certo por que acontece. Lá embaixo, na fossa, espécies comuns têm primos assustadoramente grandes. Veja o isópode gigante, por exemplo, um parente distante do tatuzinho de jardim. Mas na fossa, essa coisa cresce até o tamanho de um gato doméstico, com um exoesqueleto segmentado e olhos alienígenas que refletem a luz como vidro. Ele rasteja pelo fundo do oceano lentamente, mas com um propósito, como se soubesse que você está observando. Uma teoria sugere que a falta de predadores nas profundezas dá a essas criaturas tempo e espaço para crescer. Outra aponta para as baixas temperaturas, desacelerando seu metabolismo, permitindo que vivam mais e cresçam. Mas alguns pesquisadores acreditam que é algo completamente diferente, que o gigantismo marinho profundo pode ser a maneira da natureza de esconder DNA antigo, criaturas que não mudaram por milhões de anos, evoluindo silenciosamente para versões grandes o suficiente para rivalizar com os principais predadores da Terra pré-histórica. De vez em quando, formas estranhas aparecem em varreduras de sonar nas zonas mais baixas da fossa. Longas, largas, com movimentos que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Se um desses gigantes chegasse à superfície, poderia se parecer com isso. Um corpo monstruoso, fileiras de dentes irregulares, uma cabeça em forma de réptil, mas com a pele e as barbatanas de algo feito para o oceano. Uma mistura assustadora de tudo o que não deveria existir junto. Como esta imagem tirada em uma região remota perto da fossa de um rio, onde os moradores locais alegaram que ele foi levado à costa após uma tempestade. Alguns dizem que era falso, outros juram que foi arrastado das profundezas por acidente e desapareceu rapidamente. Exploramos apenas uma pequena fração da Fossa das Marianas. Isópodes gigantes são reais, e são, então quem pode dizer que não há coisas ainda maiores escondidas fora de alcance? Durante uma das expedições submarinas menos conhecidas da Fossa das Marianas, pesquisadores registraram algo que não deveria estar lá. Não uma criatura, não um recife de coral, mas um objeto parcialmente enterrado, de formato estranho e liso demais para ser natural. O pouco que foi compartilhado o descreveu como uma estrutura metálica, aproximadamente oval, incrustada profundamente no lodo, com apenas uma parte visível, sem bordas afiadas, sem danos aparentes, apenas uma superfície fria e reflexiva, silenciosamente a uma profundidade onde a pressão esmaga quase tudo. Foi aí que a especulação começou. Seria um resquício de tecnologia perdida? Um protótipo militar afundado? Ou algo muito mais antigo e não nosso? Alguns cientistas sugeriram cautelosamente que poderiam ser destroços de testes iniciais da Guerra Fria, mas há problemas com essa teoria. Nenhum registro mostra nada caindo ou sendo jogado naquela área. Outros acreditam que poderia ser uma formação natural, que parece artificial. Mas há os atípicos, oceanógrafos e teóricos do fundo do mar que afirmam que pode ser um artefato antigo, deixado para trás por uma civilização muito mais antiga que a nossa. Algo engolido pelo mar muito antes do início da história. Algumas teorias vão ainda mais fundo, literalmente. Elas sugerem que o objeto é apenas um fragmento de algo muito maior, escondido sob o fundo da trincheira. Uma estrutura, talvez até uma câmara, enterrada sob camadas de lama e tempo. Alguns acreditam que não é apenas metal, é projetado. Não por mãos modernas, mas por algo antigo, ou algo completamente diferente. Em 1997, algo aconteceu no sul do Oceano Pacífico que ninguém consegue explicar completamente. Nas profundezas das ondas, não muito longe da Fossa das Marianas, um microfone subaquático captou um som tão alto, tão estranho, que abalou a comunidade científica. Era baixo, estrondoso, orgânico e absolutamente massivo. Pesquisadores da NOAA o apelidaram de The Bloop, o Bloop.
A princípio, alguns pensaram que fosse gelo se movendo ou um terremoto distante, mas quando analisaram a frequência, não correspondia a nenhum evento geológico. Parecia algo vivo. O bloop não era apenas alto, era colossal. Ecoou por milhares de quilômetros de oceano aberto, mais alto que uma baleia azul, que já é o maior animal conhecido na Terra. Foi aí que as teorias começaram. Se não era uma baleia e não era atividade tectônica, o que mais poderia produzir esse tipo de som? Alguns cientistas ainda dizem que era gelo rachando. Outros não estão convencidos, porque a verdade é que o oceano está cheio de ruídos que não conseguimos explicar. E este veio de uma profundidade onde quase nada sobrevive, exceto a trincheira. Alguns pesquisadores apontaram que o bloop veio mais tarde de perto de uma parte da Fossa das Marianas. A ideia de que algo enorme, possivelmente maior do que qualquer criatura que já descobrimos, pudesse viver tão fundo não está totalmente descartada. Afinal, exploramos mais da Lua do que do fundo do oceano da Terra. Ao longo dos anos, o bloop se tornou o centro das teorias da conspiração do fundo do mar. Alguns acreditam que é o chamado de um enorme animal que vive nas fossas, algo que só surge a cada poucas décadas. Alguns até o associam a lendas antigas, a monstros que os marinheiros juraram ter ouvido antes de desaparecerem sem deixar vestígios. Houve até especulações de que os governos captaram mais sons como esse, e os mantiveram classificados. Uma coisa é certa, o som era real, e o que quer que o tenha causado era grande, muito grande. Nas profundezas frias e negras da Fossa das Marianas, onde nem a luz ousa viajar, espreita uma criatura que parece ter vindo de outra dimensão. Chama-se Gigantactis. E se você está pensando em um monstro demoníaco das profundezas do mar com uma vara de pescar embutida saindo da testa, não está muito longe. Este predador é pequeno em corpo, mas sua arma? Inacreditável. Uma isca brilhante, às vezes maior que seu próprio corpo, chicoteia a escuridão como uma vara de pescar viva. E isso não é para decoração, é uma armadilha. O Gigantactis não persegue sua presa. Ele fica à espreita. Essa enorme isca bioluminescente pulsa, cintila e dança na escuridão como uma chama subaquática, atraindo peixes menores e invertebrados para mais perto. Até que ataca. Sua mandíbula se abre e seus dentes finos como agulhas se fecham mais rápido do que a vista consegue rastrear. E assim, outra criatura desavisada desaparece nas sombras. O que torna tudo ainda mais assustador é que a isca pode dobrar, flexionar e até enrolar, controlada por um sistema muscular de raios nas nadadeiras que os cientistas ainda não compreendem completamente. Alguns pesquisadores acreditam que essa capacidade pode permitir que o Gigantactis imite outras formas de vida, vermes, larvas e até mesmo sinais elétricos piscantes, para confundir e atrair diferentes tipos de presas. Se isso for verdade, este peixe não está apenas caçando, está fingindo ser todo o resto na trincheira. Apesar de quão aterrorizante e avançada esta criatura pareça, mal a vimos na natureza. A maioria das imagens vem de filmagens remotas de submarinos ou de espécimes preservados trazidos de profundidades incríveis. E mesmo assim, muitos deles chegam danificados, esticados ou decompostos, como se o que vive lá embaixo nunca tivesse sido destinado a emergir. Conheça os Edax, mais conhecidos como vermes zumbis. Essas criaturas bizarras e minúsculas vivem da morte. Quando uma carcaça de baleia cai no chão da trincheira, vermes zumbis a invadem. Sem olhos, sem boca, sem estômago. Apenas corpos vermelhos, semelhantes a raízes, que se enterram no osso e começam a dissolvê-lo de dentro para fora. Eles secretam ácido para quebrar o osso e absorver os nutrientes. Não é rápido, não é chamativo. É lento, silencioso e profundamente perturbador. Eles não se alimentam apenas da morte, eles prosperam nela. Centenas, às vezes milhares deles cobrem um único esqueleto, como uma estranha e oscilante floresta de fios vermelhos. De longe, parece que os ossos estão crescendo cabelo. Mas chegue perto e você verá o que realmente é. Um cemitério infestado de vida que não deveria existir. Esses vermes vivem da podridão em um lugar onde a maioria das coisas não consegue sobreviver. E eles não são necrófagos. Eles são especialistas, engenheiros da decomposição das profundezas do mar. Existem até teorias de que os vermes Osedax poderiam estar limpando mais do que apenas ossos de baleia. Alguns pesquisadores se perguntam se eles poderiam decompor restos maiores e mais antigos, coisas que não vimos nos oceanos modernos, criaturas pré-históricas, ou pior, não classificadas, porque nos últimos anos, vestígios de DNA encontrados perto de leitos ósseos de trincheiras nem sempre correspondem a espécies conhecidas. É raro, mas é o suficiente para causar espanto. Em um lugar como a Fossa das Marianas, nem a morte é o fim. Algo está sempre esperando para se alimentar silenciosamente, pacientemente, sem deixar vestígios. E os vermes zumbis? Eles não são os maiores monstros lá embaixo, mas podem ser os que têm o maior alcance.
A imagem da câmera do drone foi cortada e sumiu. A pressão era quase incontrolável. Mas então, algo se moveu através da lente. Não era um peixe, não era uma enguia. Algo humanoide, pálido, sem pelos e de membros longos, com pele como borracha e olhos escuros e enormes que não piscavam. A equipe congelou. Por um segundo, a criatura pareceu notar a câmera e depois desapareceu na escuridão. A equipe presumiu que fosse uma falha. Eles rebobinaram a filmagem. Ela ainda estava lá. Eles nunca divulgaram o vídeo oficialmente. Apenas alguns quadros estáticos saíram. Bastaram. Rumores explodiram online. Alguns começaram a chamá-lo de Perseguidor das Profundezas, um nome que pegou. Outros especularam que se tratava de uma espécie desconhecida das profundezas do mar. Talvez até mesmo algo que viveu na fossa, muito antes da existência da vida marinha moderna. Mas havia outra teoria, que se espalhou como fogo, a de que não era um animal, mas algo inteligente. Alguns acreditam que o Perseguidor das Profundezas não é apenas uma criatura, mas uma pequena colônia, possivelmente até mesmo uma espécie oculta, que evoluiu muito além do que imaginamos ser possível nas profundezas. A teoria diz que esses seres poderiam viver em fontes geotérmicas, usando calor e minerais para sobreviver, e podem ter se desenvolvido de forma completamente diferente da vida na superfície. Se algo como o Perseguidor das Profundezas existe na fossa, o que mais poderia estar escondido no resto do oceano? Vamos além da Fossa das Marianas e mergulhar nas águas mais estranhas da Terra. Depois de tudo o que vimos, criaturas com mandíbulas de balão, chamados invisíveis, e corpos de vidro vivos, você pensaria que não resta muito que ainda possa nos surpreender. E, no entanto, o oceano profundo continua entregando. O peixe machado de águas profundas é um predador assustador, pequeno e prateado, que vive na zona de penumbra do oceano, e é quase impossível de ver. Seu corpo é coberto por escamas espelhadas que refletem a luz em todas as direções, permitindo que desapareça à vista de todos. Ele não apenas se mistura, mas manipula a luz, ajustando seu brilho para combinar com o ambiente escuro. Com olhos enormes e voltados para a frente e um corpo fino em forma de machado, parece menos um peixe e mais uma peça de tecnologia de águas profundas. Os cientistas ainda não entendem completamente como ele se esconde tão perfeitamente, mas uma coisa é clara: não está apenas evitando predadores. Está evitando algo que ainda não encontramos, algo mais profundo, algo observando. E nessa escuridão, a invisibilidade não é apenas uma vantagem, é a única maneira de sobreviver. Minúsculo, translúcido e aterrorizante, Frônima não apenas caça, ele domina. Este anfípode das profundezas do mar encontra criaturas macias em forma de barril chamadas salpas, escava-as por dentro e então se move para dentro. Ele vive dentro do corpo de sua presa, como uma cápsula flutuante, pondo ovos e flutuando pela água, no que parece uma cápsula de vidro viva. É tão estranho que inspirou diretamente o design da criatura no filme Alien. Mas essa coisa é real. Filmado perto da dorsal mesoatlântica, Frônima tem olhos enormes e ocos, e membros em forma de garras, que parecem muito avançados. Para algo tão pequeno, seu corpo translúcido quase desaparece com pouca luz, tornando-o quase impossível de detectar. Os cientistas acreditam que é um raro exemplo de um parasita das profundezas do mar, que se adaptou não apenas para sobreviver, mas para usar sua presa como armadura. Capturada em câmera apenas algumas vezes, a lula de barbatana grande é uma das criaturas mais alienígenas já registradas nas profundezas. Com um corpo de apenas alguns metros de comprimento e braços que se estendem por até 6 metros, ela flutua pela escuridão como uma marionete em fios invisíveis. Seus membros pendem retos para baixo, com estranhas curvas em forma de cotovelo que nenhuma outra lula tem. Quando se move, não nada como um cefalópode típico. Ela paira, lenta, silenciosa e perturbadoramente graciosa. Cientistas acreditam que ela usa seus longos braços para varrer o fundo do mar em busca de alimento, mas ninguém nunca a viu se alimentar. Filmada pela primeira vez por câmeras de plataformas de petróleo e veículos terrestres de águas profundas perto do Golfo do México e do Pacífico, sua presença é rara e assustadora. Ninguém sabe quantos são, a que profundidade vivem, ou por que tem esse formato. Alguns pesquisadores admitem discretamente que esta lhes dá arrepios. Não parece um animal, parece um aviso. Eles parecem inofensivos, quase fofos, mas os porcos do mar são algumas das criaturas mais estranhas e de aparência alienígena que rastejam pelo fundo do mar. Esses equinodermos de corpo mole, parentes dos pepinos do mar, vivem nas partes mais profundas e escuras do oceano, às vezes a mais de 4.800 metros de profundidade. Eles andam lentamente pela lama, usando pernas tubulares que inflam e desinflam, dando-lhes um andar flutuante e não natural. Alguns até usam a pressão da água para subir e descer seus corpos, mas o que realmente os torna estranhos é como eles se alimentam,
detectando os menores traços de matéria em decomposição, muitas vezes a quilômetros de distância. Em grandes números, eles se assemelham a um exército de insetos pálidos e sem ossos marchando pelo abismo. Roves de águas profundas os filmaram em enxames, rastejando silenciosamente, sem serem perturbados pela pressão esmagadora ou pelo frio congelante. Alguns pesquisadores dizem que os porcos do mar são um sinal de morte. Eles aparecem quando algo grande morreu nas proximidades. Nas profundezas, eles não são predadores, eles são a equipe de limpeza. Você não acreditaria se não o visse, um peixe com a cabeça completamente transparente. Nas profundezas do Oceano Pacífico, pesquisadores capturaram imagens do peixe-olho de barril, flutuando imóvel com seus olhos verdes brilhantes voltados para cima, fixos na silhueta de qualquer coisa que passasse por cima. Dentro de sua cabeça clara, em forma de domo, você pode ver toda a estrutura cerebral e as órbitas oculares, expostas, brilhantes, vivas. Aqueles olhos em forma de barril também não são fixos, eles giram. O peixe pode apontá-los para a frente, para rastrear a presa, e depois virá-los para trás para procurar perigo. Ele mal se move, pairando como um pequeno submarino. Alguns acreditam que ele está adaptado para um mundo onde movimento é igual à morte. Um espião projetado pela natureza para sobreviver à escuridão total. É frágil, incapturável e incrivelmente raro. E mesmo com imagens diretas, ainda não parece real. É um dos sinais mais claros de que o mar profundo não é apenas desconhecido, é inacreditável. Ela se move como fumaça e desaparece como um fantasma. A água-viva fantasma gigante é uma das criaturas mais raras já vistas no oceano, com um sino que pode atingir mais de 1 metro de largura e braços estendidos que se estendem por mais de 9 metros. Seu corpo é quase transparente, apenas uma sombra flutuando no abismo. Descoberta pela primeira vez em 1899, ela só foi filmada viva algumas vezes. Ela não pulsa como a maioria das águas-vivas. Ela flutua, lenta, assustadora, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Seus longos braços orais planos pendem em lençóis, capturando qualquer coisa que os toque. Os pesquisadores acreditam que ela vive em profundidades de até 6.700 metros, muito abaixo de onde a luz ou o som viajam bem. Não há cor, nem rosto, nem forma. Apenas uma presença, uma forma no escuro. E quando ela finalmente desaparece da visão da câmera, você fica se perguntando se ela realmente esteve lá. No fundo do oceano, onde a crosta terrestre se rompe e o líquido superaquecido irrompe no mar, algo impossível está vivo. Vermes tubulares gigantes, alguns com mais de 2,4 metros de altura, formam colônias ao redor de fontes hidrotermais, prosperando em água fervente e tóxica que mataria quase qualquer outra coisa. Não há luz solar nem oxigênio, apenas enxofre, calor e pressão. E, no entanto, essas criaturas florescem. Elas não têm boca nem sistema digestivo. Em vez disso, sobrevivem por meio de uma relação simbiótica com bactérias que se alimentam dos produtos químicos das fontes. É uma vida construída a partir de veneno e fogo. Alguns cientistas acreditam que é aqui que a vida na Terra pode ter começado, ou onde ainda existe em outros mundos, sob oceanos alienígenas. Observar esses gigantes pálidos balançando nas sombras de chaminés vulcânicas é como espiar o ecossistema de outro planeta. Eles não vivem apenas nas profundezas, eles as possuem, e são a prova de que os segredos mais estranhos do oceano são aqueles que reescrevem tudo o que pensávamos saber sobre a própria vida. Imagine que você está mergulhando fundo sob as ondas, o fundo do oceano escuro e silencioso, quando de repente você vê um Fusca perfeitamente intacto parado ali. Nenhum naufrágio, nenhuma estrada que levasse até ele, nada. Apenas um carro, assustadoramente fora do lugar no vasto vazio do oceano. Esta não é uma cena de filme, é um verdadeiro mistério. Na costa da Califórnia, mergulhadores descobriram um Fusca clássico, parado no fundo do mar, como se tivesse sido estacionado lá. O carro parecia surpreendentemente bem preservado, com poucos danos, apesar do ambiente severo de água salgada. Ninguém conseguia explicar como ele chegou lá. Não havia relatos de veículos desaparecidos, nenhum registro de um navio de carga afundado, transportando carros e nenhum sinal de acidente nas proximidades. Ele simplesmente estava lá. Alguns acreditam que o carro foi jogado fora, talvez empurrado de um barco como algum tipo de brincadeira ou para esconder algo dentro. Outros dizem que pode ser de uma balsa afundada ou levado por uma enchente, mas não há uma explicação sólida. Agora, um carro no oceano é estranho, mas e um cemitério inteiro de veículos afundados? Na costa da Flórida, mergulhadores descobriram dezenas de carros. Eles disseram que suas estruturas enferrujadas estavam empilhadas como um ferro velho subaquático. Muitos dos veículos foram encontrados no Golfo do México, alguns enterrados na areia, outros assustadoramente eretos, como se ainda estivessem esperando seus donos retornarem. Mas estes não foram simplesmente perdidos em acidentes ou levados por tempestades. A maioria foi deliberadamente despejada. Por quê? Essa é a verdadeira questão. Algumas teorias sugerem fraude de seguro, proprietários afundando seus carros para lucrar com reivindicações. Outros acreditam que é o trabalho de organizações criminosas, usando o oceano para descartar veículos roubados, armas ou até mesmo corpos. É aí que
que as coisas ficam ainda mais sombrias. Alguns carros foram associados a casos de pessoas desaparecidas. Imagine a sensação assustadora de descobrir um carro afundado, apenas para descobrir que ele pertenceu a alguém que desapareceu sem deixar vestígios. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Alguns veículos foram encontrados em condições quase perfeitas, enquanto outros estavam completamente desmontados. Quase como se alguém tivesse pegado o que precisava antes de deixar a estrutura apodrecer. As teorias variam de atividade da multidão a misteriosas correntes subaquáticas que estão movendo os veículos de maneiras estranhas. Mas uma coisa é certa: o cemitério oceânico de carros da Flórida não é um acidente. Seja uma cena de crime ou algo ainda mais estranho, esses veículos não eram para serem encontrados. E, no entanto, eles continuam aparecendo. Navios e aviões afundados são descobertas comuns no oceano, mas e os trens? Na costa de Nova Jersey, mergulhadores explorando o fundo do mar tropeçaram em algo completamente inesperado. 2 locomotivas a vapor perfeitamente preservadas, descansando nas profundezas do Atlântico, sem trilhos, sem destroços, apenas enormes motores de ferro assustadoramente parados no silêncio das profundezas. Estes não são apenas trens quaisquer, são raras locomotivas a vapor Planet Class, da década de 1850, construídas antes da Guerra Civil. E aqui está a parte mais estranha: ninguém sabe como elas chegaram lá. Não há registros de um navio que as transportava afundando, nenhum relato de carga perdida, nada. É como se elas simplesmente tivessem aparecido no fundo do oceano um dia. O melhor palpite? Os historiadores acreditam que as locomotivas estavam sendo enviadas através do Atlântico em uma barcaça quando uma tempestade atingiu. Sem uma maneira adequada de proteger a carga pesada, as locomotivas podem ter simplesmente deslizado para o mar, desaparecendo nas profundezas, onde permaneceram desconhecidas por mais de um século. Mas o mistério não para por aí. Ao contrário da maioria dos objetos de metal afundados, esses trens não enferrujaram completamente. Na verdade, eles ainda estão em condições surpreendentemente boas. O oceano parece tê-los preservado em um estado assustador e congelado no tempo, quase como um tributo fantasmagórico a uma era esquecida da indústria americana. Em 2011, um grupo de caçadores de tesouros suecos em busca de naufrágios no Mar Báltico tropeçou em algo que deixou cientistas e teóricos da conspiração coçando a cabeça. Em suas varreduras de sonar, apareceu uma enorme estrutura circular, com quase 60 metros de largura, repousando no fundo do mar. Era diferente de tudo que eles já tinham visto. O formato era tão preciso, tão antinatural, que alguns imediatamente o compararam ao Millennium Falcon de Star Wars. A anomalia do Mar Báltico, como veio a ser chamada, foi encontrada a uma profundidade de cerca de 90 metros, e sua estrutura era diferente de qualquer formação rochosa conhecida. Tinha ângulos retos, bordas afiadas e o que parecia ser uma longa pista que levava a ela. Quando a equipe de mergulho se aproximou, eles relataram que seu equipamento eletrônico estava com defeito. Isso foi apenas uma coincidência? Ou havia algo estranho nessa estrutura? Os cientistas continuam céticos. Alguns argumentam que é apenas um depósito glacial, enquanto outros sugerem que é uma antiga estrutura feita pelo homem, possivelmente de uma civilização que existiu antes da última era glacial. Então, há aqueles que se recusam a abandonar a teoria do OVNI. Poderia ser uma nave espacial acidentada enterrada sob camadas de sedimentos, ou algum artefato desconhecido do passado. Seja qual for a verdade, a anomalia do Mar Báltico continua sendo um dos mistérios mais desconcertantes do oceano, um que pode nunca ser totalmente explicado. Mas nem tudo o que o oceano esconde é tão grande ou tão antigo. Alguns de seus fenômenos mais estranhos estão acontecendo agora mesmo, se formando em tempo real. E ao contrário da anomalia do Mar Báltico, que permanece imóvel, essas coisas estão crescendo, se esticando, alcançando quase vivas. Nas profundezas das águas congeladas do Ártico e da Antártida, um fenômeno natural silencioso e mortal está se formando lentamente, um que parece algo saído de um filme de ficção científica. São Brinicles, também conhecidos como dedos de gelo da morte. Ao contrário dos pingentes de gelo normais, que se formam acima da água, os Brinicles crescem para baixo a partir da parte inferior do gelo marinho, alcançando o fundo do oceano como gavinhas congeladas. E qualquer coisa que fique presa em seu caminho não tem chance. Os Brinicles se formam quando água superfria e salgada vaza do gelo acima. Este líquido pesado e rico em salmoura afunda rapidamente, congelando tudo o que toca em um instante. O resultado? Um longo tubo oco de gelo que serpenteia em direção ao fundo do mar. O processo acontece surpreendentemente rápido. Cientistas filmaram Brinicles crescendo vários metros em apenas algumas horas. O que os torna ainda mais estranhos é o que acontece quando eles chegam ao fundo do mar. Qualquer pequena vida marinha em seu caminho, estrelas do mar, ouriços, peixes, fica instantaneamente congelada no lugar, presa em uma morte repentina e gelada. É um dos poucos eventos naturais em que o oceano congela de baixo para cima, criando uma espécie de cemitério subaquático. Mergulhadores que testemunharam a formação de Brinicles os descrevem como hipnotizantes, mas aterrorizantes. Eles parecem algo vivo, se contorcendo conforme crescem, em busca de sua próxima vítima. Mas embora os Brinicles sejam um fenômeno bem documentado, uma coisa permanece inexplicada.
Por que algumas áreas produzem centenas deles, enquanto outras permanecem intocadas? O oceano tem uma maneira de criar coisas que parecem quase estranhas demais para serem reais, e os Brinicles são apenas um exemplo. Mas, às vezes, o que vem das profundezas é ainda mais perturbador, porque o que você faria se encontrasse um único globo ocular gigante perfeitamente intacto, olhando para você da costa? Imagine caminhar pela praia quando você avista algo grande, redondo e olhando de volta para você. Foi exatamente o que aconteceu na Flórida em 2012, quando um banhista tropeçou em um globo ocular enorme e perfeitamente intacto, do tamanho de uma bola de softball, que apareceu na praia. Sem corpo, sem ossos, apenas um globo ocular. Os especialistas ficaram perplexos. Era grande demais para a maioria dos peixes, removido de forma muito limpa para ser um ferimento natural e fresco demais para ter flutuado no oceano por muito tempo. As pessoas imediatamente começaram a especular. Seria de uma lula gigante, um monstro das profundezas do mar, ou algo ainda mais estranho. Alguns até se perguntaram se poderia ser uma mutação ou um pedaço de uma espécie desconhecida, à espreita em algum lugar nas profundezas do oceano. Por fim, os cientistas o identificaram como pertencente a um grande peixe-espada, provavelmente removido por um pescador. Mas o mistério não terminou aí. Como ele foi parar tão longe do mar aberto? Porque estava perfeitamente intacto, sem decomposição? E porque partes estranhas de corpos como essas continuam aparecendo nas praias ao redor do mundo? Alguns acreditam que o oceano traz avisos, objetos estranhos, criaturas bizarras e restos mortais inexplicáveis, que sugerem algo à espreita lá no fundo, além do nosso alcance. E embora o mistério do globo ocular gigante possa ter uma explicação, há outra descoberta no oceano que não apenas faz alusão à história, mas é literalmente um pedaço do próprio espaço, enterrado sob o Atlântico. Quando a Apollo 11 fez história ao pousar humanos na Lua em 1969, ela deixou para trás mais do que pegadas. Os motores de foguete F-1 da missão, que lançaram a espaçonave em órbita, se soltaram e caíram de volta à Terra, caindo profundamente no Oceano Atlântico. Por décadas, eles foram considerados perdidos para sempre. Então, em 2013, uma equipe financiada pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, fez uma descoberta inacreditável. Os restos dos motores, enterrados sob quilômetros de oceano, perfeitamente preservados na escuridão. Encontrá-los não foi uma tarefa fácil. Os destroços estavam a mais de 4.300 metros abaixo da superfície, mais fundo do que o Titanic. Usando tecnologia avançada de sonar, a equipe localizou restos retorcidos e queimados dos enormes motores de foguete espalhados pelo fundo do oceano. Mas o verdadeiro choque foi o nível de detalhes ainda visível. Você ainda podia ver os números de série em algumas peças, mas por que isso importa? Esses motores ajudaram a lançar os primeiros humanos para outro mundo. Eles representam uma das maiores conquistas da humanidade, e ainda assim, acabaram esquecidos no fundo do oceano. Um lembrete de quão rápido a história pode desaparecer sob as ondas. Os motores foram recuperados e parcialmente restaurados, mas o oceano ainda guarda mais segredos. Se algo tão monumental quanto pedaços do pouso na Lua pode ser perdido por décadas, o que mais está lá embaixo esperando para ser encontrado? Talvez algo ainda mais antigo, algo que não deveríamos encontrar. Na costa de Yonaguni, Japão, mergulhadores explorando o fundo do mar encontraram algo quase impossível de acreditar. Uma estrutura de pedra enorme, em forma de degrau, com ângulos precisos de 90 graus, terraços e até mesmo o que parece ser uma escada. Parecia mais uma pirâmide feita pelo homem do que uma formação rochosa natural. Mas aqui está o problema. Está debaixo d'água, quase 25 metros abaixo da superfície. O monumento Yonaguni está no centro de um debate acalorado há anos. Alguns geólogos dizem que é apenas uma formação rochosa natural, moldada por milhares de anos de correntes oceânicas, mas outros argumentam que a estrutura é muito precisa, muito simétrica para ser aleatória. Se isso for verdade, pode significar uma coisa. Esta é uma cidade perdida, inundada pela elevação do mar há milhares de anos. Ainda mais estranho, mergulhadores relataram o que parecem símbolos esculpidos no monumento, bem como o que parecem ser estradas e muros se estendendo além da estrutura principal. Isso poderia ser prova de uma civilização antiga que existia antes da história registrada? Alguns até o ligam à lendária cidade perdida de Mu, a versão japonesa de Atlântida. Seja uma maravilha natural ou as ruínas de algo há muito esquecido, o monumento Yonaguni continua sendo uma das formações subaquáticas mais misteriosas do mundo. E não é a única cidade engolida pelo mar. Durante séculos, Heracleion foi apenas um mito, uma antiga cidade egípcia mencionada em textos históricos, mas nunca realmente encontrada. Isso mudou em 2000, quando uma equipe de arqueólogos marinhos descobriu enormes ruínas na costa do Egito, enterradas sob camadas de areia e lodo. Eles encontraram Heracleion, uma cidade perdida no oceano por mais de 1.200 anos. O que torna Heracleion tão incrível é o quão bem preservada ela é.
Estátuas enormes de deuses egípcios, templos inteiros e até navios carregados com ouro e tesouros foram encontrados perfeitamente intactos. Era um movimentado centro comercial, cheio de mercadores da Grécia e do Egito, até que foi subitamente engolido pelo mar. Cientistas acreditam que um terremoto, ou o aumento do nível do mar, fizeram a cidade afundar no Mediterrâneo. Mas alguns mistérios permanecem. Por que ela desapareceu tão completamente da história? Porque alguns artefatos estavam em condições quase perfeitas, apesar de estarem submersos por mais de um milênio. Alguns até acreditam que o colapso de Heracleion não foi totalmente natural. Poderia ter havido algo mais em jogo? Assim como Atlântida, esta cidade já foi considerada apenas uma lenda. Mas Heracleion é muito real, e se esta cidade mítica existiu, que outras civilizações perdidas ainda poderiam estar esperando para serem descobertas sob as ondas? Nas profundezas do Pacífico, escondido sob as águas azuis da Lagoa Truk, agora Lagoa Chuk, fica um dos cemitérios subaquáticos mais assustadores do mundo. Dezenas de navios de guerra, tanques e aeronaves afundados permanecem intocados no fundo do oceano, um lembrete silencioso de uma das batalhas mais devastadoras da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, os Shimamazera lançaram um ataque surpresa à maior base naval do Japão no Pacífico. A batalha durou 3 dias, afundando mais de 60 navios de guerra japoneses e 250 aeronaves. Alguns navios afundaram tão rápido que tripulações inteiras afundaram com eles, seus restos mortais ainda descansando lá dentro. Hoje, os destroços permanecem assustadoramente intactos, cobertos de corais, vida marinha e até mesmo munição não detonada. Dentro dos navios afundados, mergulhadores encontraram capacetes abandonados, máscaras de gás, torpedos e até ossos humanos, intocados por quase 80 anos. A visão assustadora deu à lagoa uma reputação assustadora. Alguns mergulhadores relatam ouvir ruídos fantasmagóricos, ver figuras sombrias se movendo dentro dos destroços e até sentir uma presença invisível. Embora a Lagoa Truk tenha se tornado um famoso local de mergulho, ela continua sendo um gigantesco memorial de guerra subaquático, um lugar onde o tempo parou em um instante. Esses navios deveriam governar o Pacífico, mas agora pertencem às profundezas, para sempre congelados na história, sob as ondas. Imagine mergulhar em um cenote profundo e tranquilo no México. A água é cristalina, a luz do sol filtrando pela superfície. Tudo parece normal, até você chegar a cerca de 30 metros de profundidade. De repente, um rio aparece, completo com correntes fluidas, margens enevoadas e até galhos de árvores caídos. Mas aqui está a parte assustadora. Este rio não é feito de água doce. É uma camada espessa e fantasmagórica de sulfeto de hidrogênio, completamente separada da água acima, movendo-se como se fosse um rio real abaixo da superfície. Este fenômeno acontece quando a água salgada e o sulfeto de hidrogênio se misturam, criando uma camada densa e de aparência surreal que fica no fundo do cenote, imitando perfeitamente um rio. Ele até tem uma linha costeira, dando aos mergulhadores a ilusão arrepiante de flutuar sobre um mundo totalmente diferente. Alguns descrevem a experiência como sobrenatural, como entrar em um lugar intocado pelo tempo, onde as leis da natureza parecem funcionar de forma diferente. Mas o cenote Angelita não é o único padrão estranho se formando debaixo d'água. Em outros lugares, a natureza está criando formas geométricas perfeitas no fundo do oceano, e o mistério por trás deles levou anos para ser resolvido. Durante anos, mergulhadores no Japão notaram padrões circulares intrincados se formando na areia, no fundo do oceano. Eles pareciam exatamente com os misteriosos círculos nas plantações vistos em terra, perfeitamente simétricos, decorados com pequenas cristas e se estendendo por até 2 metros de largura. Sem nenhuma explicação imediata, as teorias correram soltas. Seria uma corrente de águas profundas, um fenômeno natural do oceano ou algo extraterrestre? Então, a resposta real veio à tona. E era ainda mais estranho do que as teorias. O artista por trás dessas formações era um pequeno e modesto baiacu. Cientistas observaram baiacus machos trabalhando incansavelmente por dias a fio, usando apenas suas nadadeiras para esculpir esses elaborados ninhos circulares na areia. O propósito? Atrair uma parceira. Quanto mais preciso e simétrico o design, maiores as chances de atrair uma fêmea. Esse comportamento bizarro não foi descoberto por anos, provando que mesmo na era moderna, o oceano ainda está cheio de segredos. Mas às vezes, as coisas que encontramos não são apenas misteriosas, elas valem uma fortuna. E em um dos naufrágios mais lendários do mundo, um tesouro avaliado em bilhões ainda está no fundo do mar. Em 1708, o San José, um enorme galeão espanhol, zarpou carregando o que se tornaria o tesouro afundado mais valioso da história. Carregado com ouro, prata e esmeraldas, ele estava a caminho da América do Sul para a Espanha, até ser emboscado por navios de guerra britânicos. O San José explodiu em uma explosão de fogo, afundando com 600 tripulantes e uma fortuna inimaginável.
Por mais de 300 anos, seu local de descanso final permaneceu um mistério. Então, em 2015, o naufrágio foi finalmente encontrado na costa da Colômbia, descansando no fundo do Caribe. E o que havia dentro? Mais de 17 bilhões de dólares em tesouros, uma quantia impressionante e intocada por séculos. Canhões, baús transbordando de ouro e montanhas de moedas de prata ainda estavam espalhados pelo fundo do mar. Mas aqui está o problema. O tesouro nunca foi recuperado. Uma enorme batalha legal irrompeu entre a Colômbia, a Espanha e empresas privadas de salvamento, todas reivindicando a propriedade do lendário navio. Como resultado, o San José ainda está exatamente onde afundou, com seu ouro e joias intocados, escondidos sob séculos de areia. É a prova de que o oceano ainda esconde algumas das maiores fortunas perdidas da história. E se o San José pode permanecer desconhecido por 3 séculos, quem sabe o que mais pode estar lá fora, esperando para ser encontrado? No meio do Oceano Atlântico, 3 quilômetros abaixo da superfície, repousam os destroços do USS Scorpion, um dos desastres submarinos mais misteriosos da história. Oficialmente, o submarino de ataque movido a energia nuclear afundou em 1968, devido a um mau funcionamento inexplicável, mas muitos acreditam que há muito mais na história. O USS Scorpion estava retornando de uma missão secreta, quando de repente ficou em silêncio. Não houve sinal de socorro, nenhum aviso, apenas desaparecimento. Quando as equipes de busca finalmente localizaram os destroços meses depois, encontraram os destroços do submarino espalhados pelo fundo do oceano, seu casco estranhamente retorcido e despedaçado. A explicação oficial: um torpedo defeituoso explodiu dentro do navio. Mas é aí que as coisas ficam estranhas. Alguns especialistas argumentam que os danos não correspondem a uma explosão interna. Parece mais que algo atacou o submarino de fora. Era um navio inimigo, um encobrimento da Guerra Fria ou algo ainda mais misterioso à espreita nas profundezas. E então, há a parte assustadora. Antes de seu desaparecimento, o USS Scorpion teria enviado uma mensagem enigmática ao comando naval avisando que estava sendo seguido. Seguido por quê? Um submarino estrangeiro? Uma arma secreta? Alguns acreditam em objetos submersos não identificados, embarcações inexplicáveis, se movendo em velocidades impossíveis debaixo d'água. Até hoje, ninguém sabe a verdade completa. Mas o que quer que tenha acontecido com o USS Scorpion não foi um acidente, e seus destroços ainda estão lá, nas profundezas do Atlântico, guardando segredos que podem nunca vir à tona. Um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos está diretamente ligado ao oceano. Em 2014, o voo MA370 da Malaysia Airlines desapareceu em pleno voo, cortando a comunicação sem um único sinal de socorro. Apesar de um dos maiores esforços de busca da história, o avião simplesmente desapareceu, até que pedaços de destroços começaram a aparecer anos depois. Em 2015, os primeiros destroços confirmados apareceram, um fragmento de asa chamado flaperon, encontrado na Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Ao longo dos anos, mais pedaços foram descobertos na costa da África e em ilhas remotas, dando aos investigadores apenas pistas parciais sobre o que aconteceu. Mas a fuselagem principal, as caixas pretas e a maioria dos destroços continuam desaparecidos. Alguns acreditam que o local de descanso final do avião fica nas profundezas do Oceano Índico, escondido além do alcance. Outros sugerem algo mais misterioso. Ele foi sequestrado. Ele caiu em algum lugar desconhecido. Sem os destroços principais, a verdade completa permanece enterrada sob as ondas. Mas enquanto o oceano esconde segredos do passado, ele também abriga criaturas tão estranhas que parecem quase irreais. Nas profundezas escuras do oceano, há criaturas que parecem pertencer a outro planeta. Uma das mais bizarras é a fantasia brilhante rosa transparente, um pepino do mar bioluminescente que brilha no escuro e parece completamente transparente. Encontrado perto do mar de Celebes, este animal de aparência surreal flutua na água como uma geleia alienígena flutuante. Ao contrário da maioria dos pepinos do mar, que rastejam pelo fundo do oceano, este nada, usando pequenas barbatanas para se impulsionar nas profundezas. Seus órgãos internos são claramente visíveis, brilhando fracamente enquanto se move. Os cientistas capturaram imagens dele pela primeira vez em 2010, e desde então, ele se tornou uma das descobertas mais fascinantes do fundo do mar já registradas. Quantas outras criaturas como esta existem por aí? O oceano é um terreno fértil para o desconhecido, e se a fantasia brilhante rosa transparente pode existir, o que mais pode estar à espreita nas profundezas, ainda esperando para ser encontrado? Perto da costa de Bimini, nas Bahamas, fica uma estranha formação subaquática que alimentou um dos maiores mistérios da arqueologia.
Conhecido como Bimini Road, este local consiste em um longo e reto caminho de enormes lajes de pedra retangulares, situadas a apenas 6 metros abaixo da superfície. Parece chocantemente feito pelo homem, como se já tivesse sido parte de uma antiga cidade submersa, e alguns acreditam que pode ser uma prova da própria Atlântida. As pedras estão dispostas em uma formação linear quase perfeita, estendendo-se por quase 1 quilômetro. Alguns pesquisadores argumentam que são apenas blocos de calcário formados naturalmente, moldados pelas correntes oceânicas. Mas outros apontam para estranhas esculturas, ângulos agudos de 90 graus e a maneira como as pedras parecem estar empilhadas, sugerindo que podem ter sido colocadas intencionalmente por uma civilização antiga. Aumentando o mistério, a lenda de Atlântida descreve uma grande cidade que foi engolida pelo mar há milhares de anos. Poderia a Bimini Road ser um remanescente daquele mundo perdido? Ou é apenas uma formação geológica incomum que por acaso parece algo mais? Até hoje ninguém pode dizer com certeza. Em 1901, mergulhadores de esponjas na costa de Antikythera, Grécia, descobriram algo realmente desconcertante. Um dispositivo de 2000 anos enterrado em um naufrágio. A princípio, parecia um pedaço de bronze corroído, mas quando examinado de perto, revelou engrenagens, mostradores e inscrições intrincados. Era um antigo computador analógico, séculos à frente de seu tempo. O mecanismo de Antikythera podia prever eclipses, rastrear movimentos planetários e até mesmo calcular datas dos Jogos Olímpicos. Mas como os gregos antigos construíram algo tão avançado, alguns acreditam que era conhecimento perdido no tempo, enquanto outros sugerem que uma civilização desconhecida influenciou seu design. Mesmo hoje, os cientistas não conseguem explicar completamente como uma tecnologia tão complexa existia em 100 a.C. Nas profundezas da escuridão do Atlântico, entre os destroços de uma das maiores tragédias marítimas da história, pesquisadores recentemente tropeçaram em algo surpreendente. Uma estatueta de bronze perfeitamente preservada, assustadoramente reminiscente da famosa Diana de Versalhes. Este artefato, uma escultura em miniatura da deusa romana da caça, estava enterrada sob camadas de sedimentos protegidas da água salgada corrosiva por um estranho bolsão de detritos. Especialistas acreditam que esta estatueta era um item de luxo, possivelmente um presente ou um bem valioso de um passageiro rico. O que a torna verdadeiramente notável é sua condição. Ao contrário de outros artefatos metálicos que corroeram ao longo do tempo, esta peça permanece quase intocada, seus detalhes finos ainda nítidos. Alguns especulam que a mistura única de baixas temperaturas, pressão e uma reação química do metal do navio criou um ambiente que retardou a deterioração. Mas é aqui que fica ainda mais estranho. A estatueta não estava listada em nenhum manifesto de carga conhecido ou inventário de passageiros. Ela simplesmente apareceu, como se estivesse esperando para ser descoberta. Poderia ter sido contrabandeada a bordo. Ele foi perdido antes do desastre e de alguma forma acabou entre os destroços. Ninguém sabe ao certo. A assustadora preservação do artefato levou alguns a teorizar que pode haver outros bolsos escondidos no Titanic, preservando relíquias perdidas do passado de maneiras que nunca imaginamos. Justo quando os pesquisadores pensavam ter catalogado todo tipo de artefato pessoal do Titanic, eles se depararam com algo que os deixou atordoados. Um antigo dente de megalodonte, mas não qualquer dente. Este fóssil enorme, estimado em milhões de anos, foi cuidadosamente colocado em uma moldura de ouro e moldado em um colar. A ideia de que tal relíquia estava a bordo levanta mais perguntas do que respostas. Quem o possuía? Era um item raro de colecionador? Ou ele tinha algum significado mais profundo? Talvez uma crença em seu poder ou uma conexão com o misterioso abismo. Mais intrigante é como o colar sobreviveu. Ao contrário do ouro, que resiste à corrosão, os dentes fossilizados de predadores extintos há muito tempo são porosos e frágeis. No entanto, este permaneceu intacto, protegido pelo próprio naufrágio que condenou seu dono. Ainda mais estranho, nenhum registro menciona um passageiro trazendo tal objeto a bordo, levando alguns a se perguntarem se era um tesouro não listado, um artefato contrabandeado ou mesmo um presente escondido. A imagem de alguém no Titanic, orgulhosamente vestindo uma relíquia de um monstro pré-histórico do mar, é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. E falando de objetos congelados no tempo, outra descoberta deixou os cientistas com um lembrete inquietante do momento exato em que o grande navio encontrou seu destino. Um relógio de bolso coberto de ferrugem, com seus ponteiros delicados congelados para sempre às 2h18 da manhã, foi encontrado aninhado sob uma seção retorcida do casco do Titanic. Ao contrário de muitos outros relógios recuperados ao longo dos anos, este foi encontrado em um local que corresponde precisamente aos depoimentos de sobreviventes de quando o navio fez sua descida final sob as ondas.
Sua localização sugere que pode ter pertencido a um passageiro que o segurou até o fim, uma lembrança de partir o coração daqueles últimos momentos caóticos. O mostrador de vidro do relógio foi quebrado, provavelmente pelo impacto, mas o mecanismo interno permaneceu visível, parado no exato minuto histórico, registrado como o último suspiro do navio. Esta descoberta não é apenas mais um artefato, é um registro de uma tragédia, um pedaço da história envolto em ferrugem e sal. O que é ainda mais assustador é a condição da corrente do relógio. Ao contrário da maioria dos metais que corroeram ao longo das décadas, os elos permaneceram surpreendentemente bem preservados, como se protegessem os últimos momentos de seu dono perdido do próprio tempo. E o tempo, como se vê, preservou mais uma relíquia notável, um querubim de bronze que uma vez iluminou o coração da grandeza do Titanic. Entre as descobertas mais impressionantes da recente expedição do Titanic estava um querubim de bronze, uma das estátuas ornamentadas que antigamente enfeitavam a icônica grande escadaria do navio. Por décadas, pensou-se que essa peça da elegância do Titanic estava perdida para sempre. No entanto, lá estava, descansando sob camadas de destroços. Sua superfície antes polida agora estava incrustada com vegetação do fundo do mar. O querubim, provavelmente desalojado durante a violenta descida do navio, é um dos poucos artefatos decorativos da grande escadaria já recuperados. O que o torna tão significativo não é apenas sua raridade, mas o que ele representa: a opulência do design do Titanic, agora congelado no tempo no fundo do Atlântico. Ao contrário de artefatos de madeira que apodreceram há muito tempo, a estátua de bronze, embora manchada, ainda mantém sua forma. Ainda mais estranho, os especialistas notaram que a mão direita do querubim, antes estendida para segurar uma lâmpada brilhante, estava faltando. Alguns especulam que ela ainda pode estar em algum lugar próximo, esperando para ser descoberta. Mas enquanto o querubim era um símbolo do esplendor do Titanic, outra seção recém-explorada do naufrágio revela um vislumbre mais pessoal, quase assustador, da vida do capitão do navio. Em um canto escondido do naufrágio, enterrado sob paredes desmoronadas e metal retorcido, pesquisadores descobriram uma relíquia surpreendentemente bem preservada: a banheira particular do capitão Edward Smith. A descoberta foi ao mesmo tempo assustadora e íntima, oferecendo uma visão rara e sem filtros do espaço pessoal do homem que comandou o Titanic. A banheira, que já foi parte dos luxuosos aposentos do capitão, de alguma forma permaneceu reconhecível, apesar de mais de um século debaixo d'água. A porcelana estava rachada e fortemente enferrujada, mas seu formato estava intacto. O que mais fascinou os especialistas foi a forma como o mar a reivindicou. Estranhas formações fantasmagóricas de Rusticles agora cobrem as bordas como cachoeiras congeladas, fazendo com que pareça quase sobrenatural. De pé diante desta relíquia, é impossível não imaginar os momentos antes do desastre, quando Smith pode ter ficado naquela mesma sala contemplando sua viagem final. E em uma reviravolta irônica, a tecnologia de águas profundas, a mesma coisa que ajudou a localizar sua banheira, também levou a uma descoberta inesperada. Uma que não pertence à viagem original do Titanic, mas àqueles que primeiro tentaram descobrir seus segredos. Enquanto as câmeras vasculhavam o fundo do oceano em busca de artefatos perdidos, algo inesperado surgiu: um velho braço robótico mecânico, destacado e meio enterrado no sedimento. Ao contrário dos restos do navio, este equipamento não era de 1912, mas sim de uma das primeiras expedições para explorar os destroços do Titanic. O braço robótico fazia parte de um submersível usado nas décadas de 1980 e 1990, quando a tecnologia estava permitindo que os humanos vissem as ruínas do Titanic de perto. Provavelmente foi perdido durante uma tentativa de recuperar artefatos ou navegar pelos corredores estreitos do naufrágio. O que torna esta descoberta tão incomum é como o tempo a tratou. Ao contrário das relíquias cobertas de ferrugem do Titanic, o braço permanece relativamente intacto, suas juntas e revestimento de metal ainda visíveis sob as camadas de crescimento marinho. De certa forma, é uma relíquia de duas eras: a tragédia de 1912 e a busca de décadas para descobrir seus segredos. À medida que os exploradores modernos continuam a busca, eles não só descobrem o passado do Titanic, mas também resquícios de sua própria história, deixados para trás nas profundezas. Mas essa descoberta levanta outra questão: se o equipamento de expedição esquecido pode ser encontrado décadas depois, o que mais pode ainda estar escondido sob as ruínas do Titanic? Entre os incontáveis restos espalhados do Titanic, uma descoberta se destacou por sua estranha sensação de presença: uma janela de vigia perfeitamente preservada, ainda intacta, seu vidro grosso notavelmente quase intacto, após mais de um século sob a pressão esmagadora das profundezas do Atlântico. Esta descoberta não é apenas mais um pedaço de destroço, é uma testemunha silenciosa da tragédia, uma janela literal para o passado. O que torna esta descoberta tão notável é o quão rara ela é.
A maioria das vigias que foram encontradas antes estavam quebradas ou corroídas, além do reconhecimento. Esta, no entanto, permaneceu selada, seus encaixes de latão incrustados com depósitos do fundo do mar, mas de outra forma bem preservada. Alguns especulam que pode ter pertencido a uma cabine de primeira classe, possivelmente uma com vista direta para o céu noturno enquanto o navio afundava. Há algo profundamente perturbador em olhar através desse mesmo vidro hoje. Saber que alguém, em seus momentos finais, pode ter feito o mesmo, olhando para o vasto oceano, observando as águas frias e escuras subirem. O que resta do Titanic hoje é uma assombrosa concha do que já foi o maior navio já construído. Mais de um século sob a pressão esmagadora do Atlântico, o naufrágio foi reivindicado pelo tempo. Sua estrutura de aço, antes imaculada, agora está desmoronando no abismo. A proa, antes instantaneamente reconhecível, está desmoronando para dentro, enquanto a popa, que se partiu durante o naufrágio, se tornou um emaranhado irreconhecível de metal retorcido. A grande escadaria, onde os passageiros de primeira classe costumavam passear com elegância, há muito tempo desapareceu, deixando para trás apenas vestígios de sua antiga glória. Recentes varreduras em alto mar e mapeamento 3D revelaram o quanto o Titanic se deteriorou nas últimas décadas. Rusticles, formações estranhas, semelhantes a pingentes de gelo criadas por bactérias do fundo do mar, estão corroendo os restos do navio, convertendo seu ferro em pó fino e cor de ferrugem. Alguns especialistas estimam que seções inteiras do naufrágio podem desaparecer nas próximas décadas, desabando no fundo do mar sob seu próprio peso. As últimas expedições até capturaram imagens de áreas onde paredes inteiras desabaram, estruturas desapareceram e decks antissólidos se tornaram frágeis, finas camadas de ferrugem. O mais chocante é que esse processo está se acelerando, enquanto o Titanic permaneceu relativamente estável durante boa parte do século XX. Estudos recentes sugerem que sua decadência se acelerou dramaticamente nas últimas 2 décadas. Alguns cientistas agora preveem que dentro de 20 a 30 anos, grande parte dos destroços estará irreconhecível, reduzida a pouco mais do que destroços espalhados. O Titanic não está apenas afundando, ele está se dissolvendo, apagando-se da história a cada ano que passa. E ainda assim, apesar dessa decadência, o naufrágio continua sendo uma das visões mais hipnotizantes no oceano profundo. Sua presença é um poderoso lembrete de um momento congelado no tempo. Um navio que zarpou em triunfo, mas agora repousa em silêncio, desaparecendo lentamente na escuridão. O Titanic está desaparecendo, mas sua história nunca desaparecerá. O Titanic está desaparecendo lentamente, mas seu legado é mais forte do que nunca. Além dos destroços, a história do navio está repleta de fatos fascinantes, feitos de engenharia, detalhes esquecidos e luxos incríveis. Agora vamos explorar o Titanic além do fundo do oceano. Antes de se tornar o naufrágio mais famoso da história, o Titanic foi um triunfo da engenharia. Construído em Belfast, Irlanda, pelo estaleiro Harland & Wolff, foi um dos maiores objetos móveis já criados, com 269 metros de comprimento e pesando mais de 46 mil toneladas. Na época, sua escala era surpreendente, mais longo do que os edifícios mais altos de sua época e quase do comprimento de 3 campos de futebol. Os engenheiros usaram mais de 3 milhões de rebites para manter suas placas de aço unidas, e o navio era movido por enormes motores a vapor, capazes de gerar 46 mil cavalos de potência. Mas o que realmente diferenciava o Titanic não era apenas seu tamanho. Ele foi projetado com tecnologia de ponta, incluindo um casco de fundo duplo e 16 compartimentos estanques, destinados a mantê-lo flutuando, mesmo se várias seções fossem violadas. Ironicamente, esse mesmo design levou à sua queda. Quando o iceberg abriu 5 compartimentos, o próprio peso do navio o arrastou para baixo. Ainda assim, para a época, o Titanic era uma obra-prima flutuante, um navio construído para conforto, tanto quanto para capacidade. E esse conforto se estendia a luxos raramente vistos no mar, incluindo algo que poucos passageiros já haviam experimentado antes: uma piscina em um navio em movimento. Em uma época em que a maioria dos navios priorizava a praticidade em vez do lazer, o Titanic ousou oferecer luxos inéditos, incluindo uma piscina a bordo. Localizada no convés F do navio, a piscina era exclusiva para passageiros de primeira classe e cheia de água do mar, aquecida a uma temperatura confortável. Para muitos, essa era uma experiência totalmente nova. Piscinas cobertas ainda eram uma raridade em terra, muito menos em um navio no meio do Atlântico. O que tornava a piscina do Titanic tão única não era apenas sua existência, mas o quão avançada ela era para a época. Ela tinha paredes de azulejos, degraus que levavam à água e até vestiários. A taxa de entrada, apenas um shilling, aproximadamente o preço de um pão na época.
Hoje, quase todos os navios de cruzeiro têm uma piscina, mas naquela época, esse era um privilégio que apenas os mais ricos podiam desfrutar. E embora a piscina fosse um sinal de luxo, não era o único lugar a bordo onde os passageiros podiam se concentrar em sua saúde. Um pouco acima, o Titanic apresentava outra raridade, sua própria academia totalmente equipada. Em uma época em que a maioria das pessoas nunca tinha visto uma academia, o Titanic tinha um dos centros de fitness mais avançados de sua época. Localizado no convés dos barcos, o ginásio oferecia equipamentos de exercícios de última geração, incluindo bicicletas ergométricas, máquinas de remo e até mesmo uma versão inicial de uma esteira elétrica. Para os passageiros que queriam se manter ativos, esse era um recurso inovador. Os exercícios estavam apenas começando a ganhar popularidade, e a ideia de se exercitar por lazer em vez de necessidade ainda era nova. A academia não era apenas para exercícios, era um espaço social, geralmente cheio de passageiros de primeira classe vestidos com roupas esportivas elegantes, conversando enquanto pedalavam ou levantavam pesos. Havia até uma máquina mecânica de camelo e cavalo, projetada para simular passeios a cavalo para aqueles que sentiam falta de seus treinos equestres. E se isso não bastasse, os passageiros também podiam aproveitar outro recurso de bem-estar raramente visto em navios: os luxuosos banhos turcos do Titanic. O Titanic não só oferecia uma academia para exercícios, como também oferecia uma maneira luxuosa de relaxar depois. O navio apresentava um complexo elaborado de banho turco, algo que nem mesmo muitos hotéis de luxo da época tinham. Este espaço exclusivo, localizado no Deck F, foi projetado em estilo Mouro, completo com azulejos intrincados, bancos de mármore e várias salas aquecidas. Para os passageiros da primeira classe, este era o auge do relaxamento. Eles podiam passar de uma sala quente cheia de vapor para uma sala morna antes de se refrescar na piscina de imersão. Era um recurso inspirado nas grandes casas de banho do Império Otomano, oferecendo um nível de indulgência nunca visto na maioria dos navios. Até os hóspedes mais ricos do Titanic ficaram impressionados. Afinal, poucas pessoas tinham acesso a tais comodidades, mesmo em terra. Esses luxos mostravam o quão à frente de seu tempo o Titanic estava. Não era apenas um navio, era um palácio flutuante, projetado para rivalizar com os melhores hotéis do mundo. Mas enquanto os passageiros da primeira classe desfrutavam de seus muitos confortos, o Titanic também abrigava um mundo totalmente diferente, que tinha seus próprios detalhes fascinantes escondidos abaixo do convés. O Titanic não era apenas um navio de passageiros, era também um carteiro oficial do Royal Mail britânico, dando-lhe o título de RMS Titanic ou Royal Mail Ship. Essa designação significava que o navio transportava milhares de cartas e encomendas processadas por uma equipe dedicada de 5 funcionários postais, incluindo funcionários americanos e britânicos. Eles trabalhavam em uma sala de correspondência, especialmente projetada no convés G do navio, separando as cartas manualmente, enquanto o Titanic atravessava o Atlântico. A escala da operação era impressionante. O Titanic transportou mais de 3.400 sacos de correspondência, totalizando 7 milhões de peças de correspondência. Os funcionários trabalhavam incansavelmente, muitas vezes por longas horas, em um espaço apertado sem janelas, garantindo que as cartas chegassem aos seus destinos com eficiência. Tragicamente, quando o navio afundou, os funcionários dos Correios tentaram salvar o máximo de correspondência possível, vistos arrastando pesadas malas postais em direção aos convéses superiores em um esforço inútil. Nenhum deles sobreviveu, e seu sacrifício continua sendo uma das histórias menos conhecidas, mas incríveis, de dedicação a bordo do Titanic. Mas cartas não eram a única forma de mídia no navio. O Titanic tinha até seu próprio jornal diário, uma característica única que o diferenciava da maioria dos outros transatlânticos da época. Em uma era muito anterior ao Wi-Fi e à televisão, os passageiros do Titanic tinham um luxo incomum: acesso a notícias diárias, impressas diretamente no navio. O Atlantic Daily Bulletin era o jornal de bordo do Titanic, publicado todos os dias com as últimas manchetes, atualizações do mercado de ações, resultados de corridas de cavalos e até mesmo destaques do menu de primeira classe. O jornal era impresso na sala Marconi do navio, onde as operadoras de telefonia sem fio recebiam atualizações de notícias via telégrafo. Esses fragmentos de informações eram então compilados no boletim e exibidos por todo o navio, dando aos passageiros uma conexão pequena, mas importante, com o mundo exterior. Foi uma inovação impressionante para a época, considerando que atualizações de notícias em tempo real eram inéditas durante longas viagens oceânicas. O fato de os passageiros do Titanic poderem ler sobre o desempenho do mercado de ações enquanto navegavam no meio do Atlântico era um luxo que muito poucas pessoas haviam experimentado antes. Enquanto os viajantes de primeira classe folheavam o jornal durante o café da manhã, as cozinhas do navio estavam ocupadas preparando refeições gourmet para seus passageiros mais ricos. E a última refeição servida no Titanic se tornou um símbolo assustador da extravagância que terminou tão tragicamente.
O jantar final servido aos passageiros de primeira classe no Titanic é uma visão fascinante da opulência absoluta do navio. Horas antes do desastre acontecer, os hóspedes mais ricos do navio sentaram-se para uma refeição de 10 pratos. Um banquete elaborado que incluía ostras, salmão escalfado, filé mignon, pato assado e vinagrete frio de aspargos. A refeição foi finalizada com sobremesas como compota de pêssego, eclairs de chocolate e uma seleção de queijos finos. O que torna esta refeição tão marcante é o contraste. Foi uma cena de elegância, risos e indulgência, momentos antes da tragédia se desenrolar. Os passageiros desfrutaram de bons vinhos, ouviram a orquestra tocar e não tinham ideia de que, em poucas horas, o próprio mundo que eles conheciam viraria de cabeça para baixo. O menu em si foi preservado, com cópias sobreviventes encontradas nos bolsos dos passageiros que conseguiram embarcar nos botes salva-vidas. Hoje, esses menus estão entre os artefatos mais valiosos do Titanic, oferecendo um vislumbre dos momentos finais de luxo antes do caos do naufrágio. E esse caos poderia ter ocorrido de forma bem diferente se um importante exercício de segurança não tivesse sido cancelado no mesmo dia em que o Titanic atingiu o iceberg. Domingo, 14 de abril de 1912, deveria incluir um exercício obrigatório de bote salva-vidas, uma prática de rotina que teria familiarizado passageiros e tripulação com os procedimentos de emergência do navio. Mas por razões que permanecem obscuras, o exercício foi cancelado pelo capitão Edward Smith. Alguns historiadores especulam que ele acreditava que o design do navio tornava tais exercícios desnecessários. Outros acham que ele pode ter desejado evitar perturbar os passageiros que aproveitavam seu domingo no mar. Este cancelamento acabou sendo um erro fatal. Quando o Titanic atingiu o iceberg naquela noite, a confusão se espalhou rapidamente. Muitos passageiros não tinham ideia de para onde ir, como os botes salva-vidas operavam, ou mesmo quão séria era a situação. A falta de preparação resultou em botes salva-vidas sendo lançados meio vazios, apesar de não haver o suficiente para todos a bordo. Se o exercício tivesse sido conduzido conforme o planejado, é possível que mais pessoas tivessem sobrevivido. Os passageiros poderiam ter agido mais rápido, os botes salva-vidas poderiam ter sido lotados, e a evacuação caótica poderia ter sido mais organizada. Continua sendo um dos maiores "e se" na história do Titanic. Uma pequena decisão que pode ter mudado o curso da história. Em meio à grandeza do Titanic, um pequeno, mas frequentemente esquecido, membro da tripulação tinha um trabalho tão importante quanto qualquer humano a bordo. Uma gata chamada Jenny. Como muitos navios da época, o Titanic tinha uma gata oficial do navio, encarregada de manter a população de roedores sob controle. Jenny era uma gata trabalhadora, provavelmente trazida a bordo do estaleiro Harland & Wolff em Belfast, onde ela havia vivido anteriormente a bordo do navio irmão do Titanic, o Olympic. Jenny rapidamente se sentiu em casa, supostamente morando perto das cozinhas, onde o calor dos fornos criava um local aconchegante para descansar. Alguns membros da tripulação a consideravam um amuleto da sorte, uma superstição comum entre os marinheiros que acreditavam que ter um gato a bordo traria boa sorte. Outros simplesmente apreciavam sua presença enquanto ela caçava camundongos e ratos que poderiam danificar os suprimentos de comida. O que aconteceu com Jenny continua sendo um mistério. Algumas histórias afirmam que ela pressentiu o desastre e desembarcou em Southampton antes que o Titanic partisse em sua viagem inaugural. Outros dizem que ela foi vista a bordo até o final, encolhida em um canto tranquilo do navio. Nenhum registro oficial confirma seu destino, mas como tantos outros a bordo, Jenny se tornou parte da lenda trágica do Titanic. O naufrágio do Titanic foi mais do que apenas uma tragédia. Tornou-se um ponto de virada na segurança marítima. Antes do desastre, muitos navios estavam perigosamente despreparados para emergências, operando sob regulamentações desatualizadas, que não levavam em consideração o tamanho e a capacidade crescentes dos modernos transatlânticos. A perda do Titanic expôs essas falhas da pior maneira possível, levando a mudanças radicais na lei marítima que ainda moldam as regras das viagens marítimas hoje. Uma das mudanças mais significativas foi a exigência de botes salva-vidas. Antes do Titanic, os navios não eram obrigados a transportar botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. O próprio Titanic tinha apenas 20 botes salva-vidas, o suficiente para cerca de 1.178 pessoas, apesar de transportar mais de 2.200 passageiros e tripulantes. Após o desastre, novas leis exigiram que os navios tivessem espaço suficiente para cada pessoa a bordo. Outra grande reforma foi a operação contínua de rádios sem fio. No Titanic, os operadores de rádio da Marconi estavam sobrecarregados com telegramas pessoais de passageiros da primeira classe, o que significava que mensagens importantes de segurança, incluindo avisos de icebergs, nem sempre eram priorizadas.
Após o desastre, a vigilância por rádio 24 horas tornou-se obrigatória, garantindo que os sinais de socorro nunca mais passassem despercebidos. O Titanic também levou à criação da Patrulha Internacional do Gelo, um serviço de monitoramento que existe até hoje, rastreando icebergs no Atlântico Norte para evitar desastres futuros. Essas regulamentações, nascidas da tragédia, salvaram inúmeras vidas. Hoje, todos os navios de cruzeiro, navios de carga e navios de passageiros seguem protocolos moldados pelas lições do Titanic. E embora o navio em si possa estar desaparecendo, seu legado perdura. Não apenas nos livros de história, mas nas próprias leis que mantêm os passageiros modernos seguros no mar. É isso, escreva nos comentários qual fato sobre o Titanic mais lhe impressionou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.